Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Ainda comentando as parábolas de Jesus, vou pegar agora a da figueira estéril, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. O texto diz assim: E Jesus contou-lhes esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi lá procurar figos, mas não encontrou. Então disse ao agricultor: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a. Para que ela ocupa inutilmente o terreno? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Caso contrário, tu a cortarás. A explicação imediata, direta, que a gente tem dessa passagem é que o dono é Deus Pai e o agricultor é Jesus Cristo. E essa figueira é o mundo, a sua igreja. Mas em outras passagens das Sagradas Escrituras, a gente vê coisas que podem nos iluminar para entender melhor esta parábola, certo? Como, por exemplo, o momento em que Cristo amaldiçoou uma figueira. Cristo, ele não tem piedade da figueira, certo? Aqui é Jesus contando a parábola onde o agricultor tem piedade, tem compaixão da figueira e fala: não, ela não está produzindo há 3 anos, mas eu vou colocar adubo. Se daqui a 1 ano ela não produzir de novo, aí o Senhor, que é o dono, vai cortar, certo? Mas quando Cristo procura figos numa figueira, não é assim que ele age. Vamos ver, no Evangelho de São Mateus, capítulo 21. Ele diz assim: De manhã cedo, voltando para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, foi até lá, mas nada encontrou senão folhas. Disse então à figueira: Nunca mais nasça fruto de ti. No mesmo instante, a figueira secou. Vendo isso, os discípulos disseram admirados: Como é que num instante a figueira secou? Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também, se disserdes a este monte: Arranca-te daí e lança-te no mar, acontecerá. Já tem mais elementos aqui para a gente compreender, mas vamos por partes. Jesus, ele diz algo na parábola e faz algo diferente. Por que isso acontece? Vamos começar com a figueira. O que a figueira simboliza? A figueira, como toda árvore sagrada, ela simboliza o próprio mundo, certo? A figueira, de forma específica, era uma árvore sagrada para os judeus. Era a árvore que era símbolo do povo hebreu. E é uma das primeiras que aparece nas Sagradas Escrituras. No livro do Gênesis, capítulo 3, quando o homem peca, ele se vê nu e tece um cinto com folhas de figueira para se cobrir, para cobrir a sua nudez, certo? E depois, quando escuta os passos de Deus, ele se esconde no meio das árvores do jardim. O que está acontecendo com Adão? Adão, ele está se transformando numa árvore. Depois do pecado, o homem, ele quer ser a medida de todas as coisas, certo? Ele, antes, o que ele era? Ele era um cooperador de Deus. Ele cooperava com Deus. Enquanto Deus criava, Adão dava os nomes, certo? Existe uma cooperação do homem na criação. Mas depois do pecado, com o pecado, ele quer ser a medida de todas as coisas. E por isso, ele se transforma numa árvore. Ele cobre sua nudez com folhas e se esconde no meio das árvores, porque ele quer agora ser uma árvore. E quantos corpos humanos nós vemos nas diversas religiosidades pagãs, né? É o homem que quer se transformar nesta árvore. Ele está se transformando num vegetal. Tem os 2 aspectos. O aspecto de queda, certo? De descida, enquanto o homem de natureza humana, ele desce para a natureza vegetal. E ao mesmo tempo de divinização, porque ele quer ser essa estrutura. Ele quer se colocar no lugar de uma estrutura que não é do homem, certo? A estrutura de árvore do mundo, a medida de todas as coisas. E logo de uma figueira, certo? Então a figueira, ela passa a ser esse símbolo da árvore do mundo e é o símbolo do povo hebreu. Quando Cristo
conta a parábola está se referindo de forma muito específica ao povo hebreu, porque era a árvore sagrada para os hebreus. Então, a figueira que há 3 anos não produz fruto, 3 é o símbolo da relação. Quer dizer, não há uma relação entre a figueira e Deus. A figueira não está dando frutos para Deus de jeito nenhum. Não é só há 3 anos, certo? Os 3 anos indicam que os frutos não são agradáveis, não são saborosos, não está dando fruto para Deus. Não está vindo, não está tendo uma relação entre o povo hebreu e Deus. Apesar de haver uma relação entre o dono e a terra que plantou a figueira, certo? Deus veio, Deus se revelou, mas não existe uma relação de troca, porque os frutos que o povo do Antigo Testamento produz não são frutos perfeitos, não são frutos plenos. Isso quer dizer, os sacrifícios que eram ofertados, não é? Por exemplo, no Antigo Testamento, não eram sacrifícios que atingiam o objetivo final, que é de fato a redenção humana. É preciso, então, que venha uma figueira diferente, que venha um coração diferente, que venha um ser humano diferente, um ser humano que de fato é a medida de todas as coisas, numa árvore diferente, porque Cristo é uma nova árvore. Cristo se esconde no meio das árvores do Calvário, das cruzes do Calvário, certo? Nu como Adão estava. Ele não tece mais folhas de figueira para se cobrir. Ele cobre a sua nudez com seu próprio sangue, certo? E ele se transforma, então, na medida de todas as coisas, naquele que produz o verdadeiro fruto, porque ele é o bendito fruto do ventre da Virgem Maria, entregue a Deus. Esse fruto, sim, atinge o objetivo. Só um homem com natureza divina poderia produzir esse fruto, certo? O homem no Antigo Testamento seria incapaz. É necessário que, neste ano em que venha o adubo, que venha a graça ao redor da árvore, e essa árvore produza um fruto. Né? E que árvore? Como assim? Né? Porque a Virgem Maria, ela está inserida nessa figueira, ela é pertencente ao povo hebreu, é dela, dessa árvore adubada, que vem o fruto verdadeiro, o fruto que faz com que o agricultor não arranque a figueira de uma vez. Mas então, e quando Cristo faz com que a figueira seque, o que ele está querendo dizer? Ele não está se contradizendo, porque é muito interessante quando acontecem esses paradoxos, né, essas aparentes contradições, não só das Sagradas Escrituras, né, de livro para livro, mas dentro do mesmo contexto, né, Jesus Cristo, né, agindo de uma forma, falando outra coisa. Isso é muito interessante para a gente ter uma visão ampla das coisas, uma visão ampla do Evangelho, para a gente não ficar achando que o texto ele é taxativo, certo? Para não dizer que, pronto, se Deus está dizendo que se Jesus amaldiçoou a figueira, então nada do Antigo Testamento presta, certo? Não é assim que a coisa funciona. Porque ao amaldiçoar a figueira que não deu frutos a Jesus, e é interessante, no Evangelho de São Marcos, diz que não era a época de frutos. Então, se não era a época de frutos, por que raios Jesus foi procurar frutos da figueira? É evidente que não iria encontrar. Por que ele faz isso? Não para amaldiçoar a figueira enquanto vegetal, não para dizer que a figueira não presta, mas para dizer que a figueira que não dá frutos a ele será amaldiçoada, irá secar. Certo? A figueira que dá frutos a ele é esta figueira que ele veio adubar. Quando ele vem, coloca adubo ao redor, essa figueira produz fruto em 1 ano. Certo? Enquanto não estava dando há 3 anos. A figueira que não dá frutos a Deus vai secar. Vai secar. O Antigo Testamento infértil secou. O que ficou é o Antigo Testamento adubado por Cristo, certo? Agraciado por Cristo, que produz fruto. Aqui existe uma dualidade, certo? No velho Adão, no Antigo Testamento, quando não há frutos, este fruto seca, esta árvore seca. Então, a religiosidade, a espiritualidade, todo o contexto do Antigo Testamento não é mais aquele contexto, aquela árvore, aquela estrutura religiosa, aquela estrutura, aquele corpo, certo? Que vai sustentar a humanidade. Não, não é mais esse. Existe apenas uma imagem, porque o Antigo Testamento não é descartado por completo. Não, Cristo vem cumprir perfeitamente o Antigo Testamento. Cristo vem fazer novas todas as coisas. Então, nessa restauração do Antigo Testamento, ele aduba a figueira,
certo? Aquilo que não produziu fruto, secou do Antigo Testamento, secou. Mas aquilo que foi adubado por Cristo, certo? É restaurado, é reestruturado, tá? Então existem esses dois elementos do Antigo Testamento. Quer dizer, nós não fazemos mais a oferta de sacrifícios tal como foi ordenado no Antigo Testamento. Nós continuamos fazendo sacrifício, tá? Ainda existe a imolação de um cordeiro, mas não do mesmo jeito do Antigo Testamento. Então, aquele rito que não atingiu o objetivo, não por ser um sacrifício menor, né? Não por ser algo, como é que eu posso dizer, algo inválido no sentido de que era fraco, não, era imperfeito, não. A imperfeição estava no próprio oferente, certo? No próprio sacerdote, na própria vítima, certo? Mas o rito estava certinho, porque foi Deus que mandou fazer, tá? Então, qual é a parte que não produzia fruto? A parte que secou. Nós não fazemos mais o sacrifício tal como está lá no Antigo Testamento. Mas ofertar o sacrifício permanece. A imagem da figueira permanece. E Cristo vem adubar essa figueira no sentido de que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que deve ser imolado. E é aquele que se imolou 2000 anos atrás e continua perpetuando esta entrega em cada missa, em cada Santa Missa. Não é Cristo que se imola novamente, mas aquele sacrifício continua se perpetuando ao longo da história. Certo? Um único sacrifício, um único sacrifício. É a árvore adubada. A árvore seca, os ritos antigos. A árvore adubada, a ritualística que mantém a sua estrutura, só que restaurada, renovada. Esse é o sentido das duas figueiras, vamos dizer assim. Ou de um aspecto da figueira que é seco e outro aspecto que é restaurado. Tá? Do velho Adão, passamos ao novo Adão. Do Adão que quis se fazer a estrutura de todas as coisas. E o que Deus faz depois que Adão peca, né? e realiza tudo isso, se esconde no meio das árvores. Né? Deus tece roupas de animais, de tecidos de animais e dá para eles. Quer dizer, Adão se cobriu pouco, Adão precisa se cobrir mais. Mas não com vegetais, com animais. Quando Deus faz isso, Deus está dizendo, não, Adão, sua dignidade continua sendo elevada, não é assim. Ele não precisa se rebaixar tanto ao nível dos vegetais. Se eleve um pouco ao nível dos animais. Parece que é ruim, né, se vestir de animal. É ruim para a natureza humana, mas a natureza humana não se transformou num vegetal, se transformou num animal. Certo? É inferior ao ser humano, mas ainda é superior aos vegetais. Deus está dizendo, calma, Adão, não é tanto assim. Não é? E ao mesmo tempo, não é tanto assim. Você não é estrutura, você não serve para a árvore, você não serve para ser estrutura religiosa, corpo, certo? Civilizacional. Não. Você é apenas um animal. Você é apenas um animal. Aquilo em que o homem se rebaixou, além da sua natureza, Deus o elevou de vegetal para animal. Aquilo em que o homem se elevou com sua soberba, com sua vaidade, querendo ser estrutura, Deus o rebaixou. Deus o rebaixou. Certo? Você não serve para ser estrutura. Porque, claro, em corpo civilizacional, os vegetais eles têm uma estrutura fixa, rígida, certo? Onde as raízes levam vida para a copa e produzem frutos. Os animais não têm essa estrutura. Então, Deus está rebaixando Adão nesse sentido. E está cobrindo ainda mais, porque as vestes ela também tem um símbolo de cobrir a nudez e, ao mesmo tempo, de revelar a dignidade, certo? A nudez original de Adão e Eva mostra a dignidade do ser humano, só que de um aspecto diferente, enquanto inocência, certo? Enquanto pureza, enquanto criatura perfeita de Deus. Por isso que Noé, ele restaura essa nudez original quando sai nu da tenda depois de tomar vinho. O vinho revela que dentro de Noé existe um homem puro, existe um homem perfeito, existe um homem tal como Deus o criou, certo? Inocente. Mas as vestes, elas simbolizam o cobrir a nudez que foi manchada pelo pecado, certo? Agora não existe mais essa inocência original, o corpo humano de criatura de Deus, de beleza de Deus, de aquilo que deve ser admirado, porque Deus olhou para toda a sua criação e viu que era muito bom,
certo? Assim é o ser humano em toda a sua integridade, em toda a sua completude, certo? Dentro e fora, tá? Homem e mulher são perfeitas criaturas de Deus. Mas o pecado, ele colocou a malícia em nós. O que isso quer dizer? Nós mudamos o nosso olhar, nós tiramos a rádio, nós dessintonizamos a rádio. Não olhamos mais para as coisas como criaturas perfeitas de Deus. Não estou falando não só do sentido de que nós devemos olhar para as pessoas com pureza e admiração. Não é só nesse sentido prático e objetivo, mas no sentido simbólico mesmo. Tá? Toda a criação passou a ser agora instrumento na mão dos homens. Onde o homem quer ser uma árvore, quer ser uma estrutura e quer dominar todas as coisas. E essa dominação do homem não deveria partir do princípio de que ele é a estrutura, mas no sentido de que ele recebe essa estrutura de outro, o fruto da vida no jardim do Éden. Ele se alimenta deste fruto para ter energia e se sustentar, para continuar administrando o jardim, para continuar dando nomes às coisas. A dominação que o homem tinha da criação era uma dominação de coparticipante, certo? Daquele que dá nome às coisas que foram feitas. Não é aquele quem faz as coisas, certo? Então, nós devemos restaurar esse olhar, né? Nós tínhamos que ter esse olhar que foi perdido com o pecado, esse olhar de pureza para toda a criação e também para o ser humano. Então, logo, as vestes, elas nos cobrem, elas escondem a nossa nudez, escondem aquilo que era razão de louvor a Deus, que se torna agora razão de louvor ao ser humano que quer ser Deus, certo? Nós não olhamos mais para os corpos como aqueles que admiram a criação de Deus, mas como aqueles que querem ser Deus e querem possuir aquilo para si, certo? Tem esse sentido, esse aspecto, mas também tem o sentido de revelar a dignidade daquele que está vestido, porque as pessoas não se vestem de qualquer jeito. Por exemplo, os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham uma veste que foi revelada por Deus como é que eles deveriam se vestir, cada detalhe da veste. Porque aquela veste revela a dignidade daquela pessoa. Não é o sujeito, por exemplo, não é Arão, a pessoa de Arão, que se torna agora uma estrutura, que se torna agora uma árvore. Não, mas Arão deve se vestir daquela forma porque ele, enquanto pessoa, é o sujeito que carrega em si a dignidade que Deus o deu. A dignidade de sacerdote, de mediador, certo? Entre o Deus que acolhe o sacrifício e os homens que ofertam o sacrifício. Ele é um mediador. E são suas vestes que revelam essa dignidade. Quando o livro do Apocalipse fala, né, das pessoas vestidas de branco, das pessoas que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, estão falando justamente da dignidade dessas pessoas. Lavar as suas vestes é ter a dignidade do Cristo, é se vestir de Cristo. É ter a dignidade necessária para entrar no céu, certo? Com o bendito fruto, que é Jesus Cristo. O bendito fruto da nova videira, da nova figueira, da árvore da cruz, tá? Quando Jacó se veste com a pele de um cordeiro para se parecer com Esaú e recebe a bênção, tem esse mesmo sentido lá no Antigo Testamento, né? A disputa entre Esaú e Jacó. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó e Jacó foi recolher esse direito, certo? Mas o pai deles, Isaac, nunca daria a bênção para o filho mais novo, né? Só porque estava cego, ele estava cego e aí deu a bênção. Isaac aqui é símbolo de Deus Pai. Deus Pai, ele fica cego, assim como o pai de Tobias, que é a figura de Deus Pai, né? Ele fica cego. Por quê? Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, vai dizer a liturgia. Deus Pai, ele fica cego aos nossos pecados. Não por uma incapacidade, não, por amor. Por amor. E quando ele olha para nós, ele olha a nossa fé. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. A fé em Jesus Cristo, certo? Porque é Jesus Cristo que é o Filho de Deus, aquele que recebe a bênção, que recebe o perdão dos pecados e traz para nós, tá? Então, nós nos vestimos do Cristo. Lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro, né? Nos vestimos do filho mais velho para receber essa bênção, certo? É mais ou menos esse o sentido. E também tem a questão do vestir-se de sol, né, que fala no Apocalipse 12, uma mulher vestida de sol. Quer dizer, a grandiosidade daquela mulher, a glória que aquela mulher tem, é semelhante à glória do sol.
é semelhante à força do sol, tá? Ela não é o sol em sua natureza. O sol em sua natureza é Jesus Cristo, que ele foi chamado assim, né? Mas ela é revestida de sol. Quer dizer, a dignidade que essa mulher tem é uma dignidade luminosa. É uma dignidade muito mais brilhante do que qualquer estrela do céu. Mas é uma dignidade recebida, por isso é uma veste, não é ela propriamente, certo? Se fosse ela propriamente, aí ela seria chamada de sol. Mas o sol de justiça é aquele que é a luz propriamente, certo? Se Jesus Cristo é a luz propriamente, ele pode dar essa luz para as pessoas. Ele pode vestir as pessoas de sol. Ele pode lavar as vestes das pessoas com seu sangue. Ele pode cobrir os seus irmãos menores, né, ou irmãos adotivos, com a sua aparência diante de Deus. Então as vestes elas têm esse sentido de revelar a dignidade, certo? Então por isso que Adão ele tenta se vestir com a figueira, mas não funciona. Ele precisa se vestir de animal. Ele precisa cobrir mais a sua nudez e revelar a sua dignidade de um homem que caiu, de um homem que pecou, de um homem que se afastou de Deus e agora não serve mais para ser estrutura de nada, muito menos para ser cooperador da criação. Ele precisa agora lutar e ter fé para que essa fé mude o seu processo, lave as suas vestes, troque as suas vestes e ele se incorpore naquele que é de fato a estrutura, naquele que é a árvore, naquele que é fruto, naquele que é sol, naquele que é o sangue do Cordeiro, que lava todos os pecados, certo? Tem mais um elemento aqui nesse texto que fala da fé, né? Já estou aqui, vamos lá, né? O vídeo não vai ficar muito longo não. No final da a maldição da figueira, do Evangelho de São Mateus, Jesus diz assim, né? Se vocês tivessem fé e não duvidardes, não fareis o que eu fiz com a figueira, fareis muito mais. Não fareis só isso, né? Que Jesus Cristo secou a figueira diante dos olhos deles, eles ficaram admirados. Uau, como que isso pode acontecer? Aí Jesus diz, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês vão fazer mais do que isso. Vocês podem mandar aquele monte, se arrancar daí e se plantar no mar. O que isso significa? Né? Um vídeo de figueira virou, agora, quase um dicionário de símbolos. Mas vamos lá. O monte, a gente sabe, quem me acompanha sabe, né, que é uma espécie de ponto de ligação do homem com Deus. Uma tentativa do homem de subir até o sagrado, tá? De se isolar do mundo e ir para um ponto alto. Todas as religiões viam os montes dessa forma, tanto os montes quanto as árvores. As árvores eram espécies de montes, certo? E os montes eram espécies de árvores. Todos dois são pontos altos que ligam o homem a Deus, certo? Então Jesus está dizendo, se vocês tiverem fé e não duvidar, vocês não só secarão a figueira, não só irão desligar esse aspecto de tentativa de buscar o transcendente que falha, não só isso, mas vão fazer com que aquele monte, um ponto de ligação com o transcendente, seja plantado no mar. O que é o mar? O mar, ele é algo que não tem estrutura sólida, certo? Não é algo que consegue manter nada de pé, a não ser os barcos, né, que tem uma estrutura totalmente diferente de um monte. É um monte invertido, né? Essa estrutura que permanece boiando. Então, o mar, ele é aquela realidade não manifestada. É uma estrutura que não tem fixidez, que não tem solidez para manter as coisas de pé. Então, é algo desconhecido, certo? Ela simboliza também as emoções, a agitação dos mares, né? As emoções, as coisas que não têm solidez dentro da gente. As coisas que podem nos afogar, que podem nos consumir, certo? E também a própria realidade do mundo. A parte do mundo que não tem solidez. Logo, a fé dos apóstolos é capaz de fazer com que o mar seja sólido o suficiente para manter uma montanha de pé.
Isso significa que não importam as tempestades, não importam as dificuldades, não importa o que se passar dentro do ser humano ou fora dele, o ponto de ligação entre o homem e Deus pode se manter fixo, mesmo se a figueira não produzir frutos. Ele pode se manter fixo. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Porque é a fé que mantém a montanha, o ponto de ligação do homem com Deus, agora a partir de Jesus Cristo, é evidente, não é? Antes disso não seria possível, mas agora com Jesus Cristo isso é possível, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do mar. Na prática, mesmo sendo atacado por heresias, sendo atacado por tiranias, por guerras, seja lá o que for, certo? Mesmo sendo atacado por dúvidas de fé no interior, não é? Mesmo sendo atacado por emoções que tentam nos afogar, mesmo sendo atacado por tentações, por pecados, se tivermos fé, esta fé vai nos conduzindo pouco a pouco a esse monte. O monte pode se manter de pé dentro das águas. O monte da fé pode se manter de pé dentro das águas, mesmo se a figueira secar. E então, com esta fé vai nos trazer o arrependimento dos pecados, vai nos trazer o perdão dos pecados através do sacramento da confissão, vai nos levar ao sacramento da confissão, certo? Esta fé vai nos levar de volta ao banquete da Eucaristia. Essa fé vai nos ligar a Jesus Cristo. Então, poderemos estar ligados a Jesus Cristo sobre o monte no meio das águas. Esse é o sentido. Jesus nunca diz nada por acaso, tá? Não quer dizer que a fé move montanhas e ponto final. A fé simplesmente faz com que uma montanha, que é gigante, né, seja lançada no mar. Não. Quantas pessoas fizeram isso na prática, de verdade? Né? A gente não viu nem Padre Pio arrancando um monte, jogando na água. Né? E Padre Pio, né, quem conhece, quem da história de Padre Pio sabe que é um homem de fé. Tá? Ou sei lá, os próprios apóstolos não fizeram esse tipo de coisa. Então o que Jesus está querendo dizer? Não é só o literal, tá? Que é possível também, não estou excluindo a possibilidade de alguém fazer isso, né? É possível também, mas Jesus está querendo dizer algo que está acima do próprio texto. As palavras de Jesus não são por acaso, certo? A parábola da figueira não foi por acaso. Essa observação de Jesus aqui, depois de ter realizado esse ato contra a figueira, também não é por acaso, certo? Então, é isso, né? Eu já falei demais aqui, realmente. Mas, enfim, gostei bastante de tudo isso. Agradeço por você ter assistido esse vídeo até aqui. Não deixe de cumprir a liturgia daqui do YouTube, certo? Curta esse vídeo, se você gostou do conteúdo. Compartilhe com seus amigos que precisam também, né, ver a beleza das parábolas de Jesus, do simbolismo bíblico, certo? E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá? Assim o canal cresce. Você também pode estar contribuindo com esse canal, tem os links aí na descrição, certo? O link do grupo de WhatsApp do Depósito da Fé, que é gratuito, certo? Tem uma chave Pix aí também, onde você pode estar contribuindo com este canal. Tem uma lista de livros também da Amazon, se você quiser me dar um presente de Natal, tá aí, né? O link. E enfim, é isso. Se você participa dessa dinâmica, né, de ajudar aqui no canal, né, de curtir, simplesmente se inscrever e curtir, já ajuda para que esse canal continue, para que eu continue, tá certo? Fazendo esses vídeos aqui, tá bom? Então é isso, um abraço e até o próximo vídeo.